Antigamente, empresário não ia preso nesse Brasil. Não ia preso, pode ter certeza disso. Era muito difícil que um empresário fosse às barras da lei. Aí veio a Operação Lava Jato, muitos empresários de grande gabarito no Brasil foram presos, etc. Mas a doutora Deolane, portanto, advogada, mas também empresária, né, influencer, foi presa. É, por quê? Né? Por quê? A doutora Deolane Bezerra foi presa, né? Vocês acompanharam aí. Quem é a doutora Deolane? A doutora Deolane é uma influencer, advogada criminalista. Não a conheço, não conheço a sua atuação, né? Mas, enfim, é uma pessoa famosa, uma pessoa que está na mídia, uma pessoa influencer com muitos seguidores. E a doutora Deolane foi presa numa operação ontem. É, é, que busca lavagem de dinheiro, né, jogos ilegais, esse tipo de coisa, né? Evidentemente, pessoal, que a gente não tem a menor condição de falar sobre o caso concreto, de falar, né, sobre este caso específico da doutora Deolane, né? Quem somos nós para dizer se tem culpa, se não tem, se tem responsabilidade, se está envolvido, se não está, longe disso. Tenho certeza que a doutora Deolane vai ter ali a advogados ótimos para lhe assessorar, ela que já é uma grande advogada, vai conseguir provar lá tudo que é necessário de ser provado, né? Mas eu queria fazer algumas reflexões, porque muitos alunos me perguntaram, professor, primeira reflexão, advogado, né, não tem direito a cela especial? Sim, tem direito. Sala de Estado Maior, é o que está no Estatuto da OAB. Na verdade, todo mundo que tem assim graduado, né, tem ali um nível superior, deve ficar separado, né? Essa é a ideia primaz. Isso comprovadamente. Em se tratando de advogado, também. O que eu tenho visto é que é muito difícil essa tal sala de estado maior, vamos dizer, para o advogado, mas o advogado não vai ficar junto com todas as pessoas ali. Ele vai ficar separado, não é? Guardadas as devidas proporções, eu já vi isso, né? Advogado, quando preso, fica mais ou menos na mesma cela que a pessoa que foi presa por dever alimentos, esse tipo de coisa, né? Então fica separado, não fica ali numa situação comum, fica separado, não é? Ali. E isso é o que se chama sala de Estado Maior. A gente sabe que na prática não é assim, tá certo? Muito bem, então, advogado, nível superior, tem direito à cela especial, sim. Essa cela especial no sentido de não misturar com as outras pessoas, né? Outro ponto que me perguntaram, professor, a doutora Deolane, ela vai passar por audiência de custódia e vai, né? A notícia é que vai ter audiência de custódia ainda nesta manhã, né, de quinta-feira, e pode ser que ela seja solta, pode ser, mas é bastante difícil ser solta na audiência de custódia. Por quê? Porque todos aqueles que são presos, não interessa a natureza da prisão, passam por audiência de custódia. O que que é isso? Passa pelo juiz para saber em que condições que foram presos, se teve algum tipo de abuso no sentido da prisão, da prisão. Tudo bem? Geralmente, as liberdades são concedidas quando a prisão é em flagrante, porque não tinha passado pelo juiz, estava apenas pelo crivo do delegado. Então, a prisão em flagrante é analisada e aí pelo juiz, e muitas vezes ele concede ou o relaxamento ou a liberdade provisória. No caso da doutora Deolane, não se trata de uma prisão em flagrante até onde eu não sei muito, tá, pessoal? Mas imagino, por ser uma operação da polícia,
que seja prisão temporária ou até prisão preventiva. Se for prisão temporária ou prisão preventiva, isso já foi determinado por uma autoridade judiciária. Então é muito difícil, numa audiência de custódia, o juiz voltar atrás, o juiz que decidiu pela prisão 2 dias antes, voltar atrás. Muito difícil. Se fosse um flagrante, talvez tivéssemos ali uma condição diferente. Tudo bem? Então, alguns questionamentos. Agora, aproveitando aí o caso da doutora Deolane, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para uma coisa. O direito penal empresarial. Antigamente, empresário não ia preso nesse Brasil. Não ia preso, pode ter certeza disso. Era muito difícil que um empresário fosse às barras da lei. Aí veio a Operação Lava Jato, muitos empresários de grande gabarito no Brasil foram presos, etc. Mas a doutora Deolane, portanto, advogada, mas também empresária, né, influencer, foi presa. É, por quê? Né? Por quê? Então, eu queria chamar a atenção para alguns fatores, né? E isso tem muito a ver com a lei de lavagem de dinheiro. A lei de lavagem de dinheiro, ou lavagem de capitais, ela foi feita na década de 90. E quando ela foi feita, ela precisava de um crime anterior, e a lei era taxativa em dizer quais eram os crimes anteriores. Então, esse crime, aquele outro, então tinha lá alguns crimes. E, né, não tinha, por exemplo, sonegação fiscal. Não era um crime anterior ao crime de lavagem de capitais. Isso mudou. Em 2012, houve uma mudança na lei. Se vocês forem para a lei de lavagem de capitais, vocês vão ver que ela foi sumamente alterada em 2012. E hoje, qualquer crime, atenção, qualquer crime pode ser antecedente de lavagem. Se eu vou lavar um dinheiro sujo, é porque ele é proveniente de crime. Então, pode ser que crime, qualquer crime, não tem mais a limitação que antes tinha na lei. Essa, essa abertura fez com que, por exemplo, é apenas um exemplo, tá, pessoal? Imagine que um empresário esteja sonegando impostos. A sonegação fiscal em si, se nós formos para a lei de sonegação fiscal, vocês vão ver que a pena não é tão alta. A pena mínima é de 2 anos. Por uma sonegação fiscal, dificilmente uma pessoa é presa. Né? 2 anos, até 4 anos, sem violência, sem grave ameaça, regime aberto, pena alternativa, não é? Então tem ali muitos benefícios. Só que, olha só, se o sujeito está sonegando, ele também pode estar lavando o dinheiro sonegado. E aí nós começamos a somar as coisas. Então, nós pegamos a pena da sonegação, que no mínimo é de 2 anos, a pena da lavagem de dinheiro, que no mínimo é de 3 anos, e só nessa soma aritmética, num concurso material de crimes, nós teremos o mínimo de 5 anos, o que já gera prisão. Acima de 4 anos, regime semi-aberto e pena impossibilidade, em regra, de pena alternativa, não é? A Chile entrou aqui conosco, meu primo Ricardo entrou, o Rick. Bom dia para todos vocês, queridos amigos. Uma reflexão, estamos falando aqui da prisão da doutora Deolane, né? Muitas pessoas me perguntaram. Então, olha só. Então, o empresário, vamos pensar no empresário. Não estou falando de um criminoso, estou falando de um empresário. Imagina que o empresário sonegou impostos. 2 anos no mínimo. Aí, de repente, há uma acusação de que o dinheiro da sonegação está sendo lavado. Mais 3. Se ele tiver mais 2 pessoas com ele na empresa, se é uma sociedade, né, ou são 2 pessoas no mínimo, né, mas se tiver 3, isso pode caracterizar
associação criminosa, a antiga quadrilha ou bando. Não é? Antigamente precisava de 4 pessoas para dar uma quadrilha ou bando. Uma mudança que nós tivemos também recentemente alterou para 3. E, né, e é muito simples numa investigação conectando diversos fatores, é muito simples que a gente junte ali os empresários e julguem que eles estão numa associação criminosa ou, quiçá, uma organização criminosa. Então, pessoal, essa soma de crimes, se antigamente o empresário não ia preso, por quê? Porque sonegação pena mínima de 2 anos e não dava pena de prisão, se você somar sonegação com a lavagem de dinheiro, com uma associação criminosa ou com uma organização criminosa, com algum crime relativo a funcionário público, né, algum tipo de corrupção, então você vai avolumando, né, o suficiente para dizer que se tornou gravíssimo esse crime, que é um crime empresarial. Basicamente, uma pessoa física pode cometer? Claro, mas geralmente empresas, o empresário pratica, e nem sempre dolosamente, nem sempre querendo. Tanta gente aí que está na lida do dia a dia e que muitas vezes não paga o imposto porque não tem a menor condição de pagar imposto, ou paga o imposto ou paga o funcionário, né? Então, é muito cruel essa situação hoje em dia do empresariado brasileiro, é muito cruel. Não estou passando pano para ninguém, estou apenas dizendo que muitas interpretações podem ser feitas e podem levar ali à prisão, sim. Então, esses, claro, tem outros tantos fatores, né? Podem levar à nossa conclusão de que hoje sim o empresário pode ser preso, vai avolumando a situação e isso pode gerar ali prisão, tá, pessoal?